Saudações humanos, aqui é Angel, e hoje é mais um vídeo da nossa série sobre multidimensionalidade, provavelmente o último, eu acho. E hoje eu vim aqui falar sobre shifting de realidade, que é algo que muita gente me pediu pra falar. Eu ando falando muito disso no meu TikTok, então se você não me segue lá, me siga. Me siga também nas outras redes sociais, Instagram, no Twitter também. Mas enfim, vamos falar um pouco então sobre shifting. Para quem não sabe o que é shifting, eu vou dar uma explicação geral, mas se você já sabe o que é shifting, saiba que eu não vou falar de shifting de uma forma convencional, não vou me adentrar muito em métodos específicos, porque eu vou dar a minha perspectiva e ela é um pouco diferente do que geralmente a gente escuta falando por aí, porque eu vou falar da perspectiva da multidimensionalidade e também um pouco da minha vivência, né? Porque não tem como a gente falar de algo que a gente não vive. Então, vamos lá. Então, o que é shifting de realidade? O shifting de realidade é a nossa capacidade de mudar de realidade completamente. Você ir de uma realidade dessa que você está vivendo agora para outra. Isso em questão de corpo, de personalidade, de pessoa que você convive, de coisas que você quer viver. E então, basicamente, você transferir a sua consciência dessa história, para outra linha do tempo completamente diferente. Inclusive para realidades fictícias, porque a gente vê que o shifting, ele tá chegando muito num pessoal que é mais novinho, assim, adolescente. Se você adentrar a comunidade shifting, tipo, é muito adolescente, muitas pessoas mais novas se abrindo para isso, né? Então você vê gente falando sobre ir pra realidade de Harry Potter, ou de animes, ou de filmes e séries. E se você viu a playlist inteira sobre multidimensionalidade, você entende que isso é possível. Porque na realidade a gente já faz o shifting naturalmente a cada milissegundo, que é uma coisa que eu expliquei várias vezes aqui, porque a realidade ela não é sólida de fato. Tudo é feito de energia e a gente meio que vai para realidades paralelas que a gente mais está ressoando no momento. Então, se você vai por essa linha de raciocínio, o shifting é algo completamente natural da nossa essência, a gente já faz isso naturalmente. Só que o shifting ele chama tanta atenção porque seria uma mudança brusca de realidade, é... inclusive de corpo, né? Que é o que muita gente busca, né? De corpo, de personalidade, de habilidade, de talento. Seria uma mudança muito brusca. De realmente você sair dessa linha do tempo e ir para outra. Mas, como eu falei, a gente já faz isso o tempo inteiro. O único motivo pelo qual a gente não muda de realidade bruscamente o tempo inteiro é porque a gente não muda o nosso subconsciente com tanta facilidade assim. Geralmente, a gente não é ensinado a fazer isso. Mas, se você viu os outros vídeos, você já entendeu que isso é totalmente possível. Que a gente tem essa dificuldade toda para mudar o nosso subconsciente porque a gente tem muitas resistências. Isso é natural, a gente está muito tempo esquecido da nossa essência, que é multidimensional. Então, é lógico que a gente não aprendeu a fazer isso, né? A gente está relembrando disso agora. O único motivo pelo qual você consegue se levantar, sair do seu quarto, ir até a cozinha e voltar é porque você acreditou. Essa realidade que você tomou essa ação é tão real quanto a realidade que você vê para a realidade de Harry Potter. Tipo, não tem diferença alguma. A gente tá tão acostumado a fazer coisas simples na nossa vida humana que a gente esquece que tudo é uma projeção da nossa consciência, até coisas mais simples possíveis, como você ir colocar um filme para assistir ou você simplesmente acordar. Tudo isso é fruto do nosso subconsciente, porque essa realidade inteira é uma projeção do nosso subconsciente. E tudo é uma grande simulação. Nesse momento, você me vendo nesse vídeo, nesse contexto, eu sou uma simulação do seu subconsciente, porque nada é de fato sólido e real. Na verdade, ou você considera que tudo é sólido, ou você considera que tudo é um grande sonho lúcido. Então, o negócio com o shifting é que, se você acreditar o suficiente que você pode sim mudar de realidade bruscamente e ir para a realidade que você quiser, você
chega um tempo que você consegue, de fato, fazer isso, porque você vai adquirindo essa crença no seu subconsciente e você chega um momento que você consegue. E o que seria os scripts, né? Que são literalmente os roteiros. Quem faz o shifting geralmente quer ir para uma realidade que o ego deseja. Então, você faz como se fosse realmente um roteiro do que você quer que exista nessa realidade, ou você especifica a realidade que você quer ir, né? Tipo, você pode usar realidades prontas, como eu falei, né? Realidades fictícias, mas você pode escolher todos os adicionais que você quiser. Tipo, gente, desde coisas mais bestas até as mais complexas. Tipo, de aparência, cor do olho, tipo de corpo e circunstâncias que você quer viver e talentos que você quer ter e pessoas que você quer entrar em contato. Talvez quem esteja escutando isso pela primeira vez ache muito absurdo. Mas eu espero que, se você está vendo esse vídeo, você tenha visto todos os outros vídeos dessa playlist, porque senão isso não vai fazer sentido algum. Agora eu queria falar sobre quais que são as principais diferenças entre você relembrar como é que você se faz um shifting e abrir a sua multidimensionalidade, porque existe sim algumas diferenças, mesmo que o shifting ele parta da multidimensionalidade. Isso é uma coisa que eu nunca ouvi ninguém falando, que eu falei no meu TikTok, muitas pessoas ficaram espantadas, mas pra mim, na prática, se tornou muito clara a diferença entre essas duas coisas. Então eu vou explicar um pouco da minha perspectiva para vocês. O shifting, ele parte muito do ego. A gente entra nessas comunidades, a gente começa a procurar conteúdo sobre isso, você vê que são pessoas que querem desesperadamente sair dessa realidade por algum motivo e colocam muitas esperanças no shifting, tipo, não gosto de mim, não gosto do que eu estou fazendo nessa realidade, não gosto dessa limitação toda, então vou mudar de realidade. Existe algum problema com isso? Não, não existe, porque o universo é amoral, tipo, ninguém liga sobre o que é certo e errado, tipo, em questão de que não tem um Deus te julgando, falando que o que é certo e o que é errado. Então, o shifting ele parte muito desse lugar de você geralmente rejeitar essa realidade, você sonhar em ir para outro lugar, que eu acho que é uma posição que muitos seres humanos estão nesse exato momento, de tipo, não aguentar viver nesse planeta. Porque a gente está muito tempo em esquecimento da nossa essência, a gente esqueceu das nossas habilidades multidimensionais, a gente vive num sistema que a gente se sente muito oprimido, né? Porque a gente não se lembra do nosso verdadeiro poder. Então eu acho que a coisa mais natural do mundo é realmente a gente querer ir embora deste lugar, porque a gente não entende o que a gente está fazendo aqui. E a gente não se lembra de quem a gente é, né? Essa é uma realidade de esquecimento, como eu venho falando pra vocês desde do primeiro vídeo que eu postei aqui, que a gente está em esquecimento e agora com a transição planetária a gente está começando a se relembrar. Então, raramente vocês vão ver alguém falando de shifting, falando de amor incondicional e falando de curar os traumas e lidar com as sombras, porque parece que, tipo, são assuntos completamente diferentes. Quem está interessado em fazer o shifting geralmente não entrou em contato com esses assuntos de expansão de consciência, apesar de estar dentro, né, desse universo de expansão de consciência. Eu sinto que é muito separado do despertar espiritual. O shifting ele é uma habilidade que a gente tem, sim, só que não necessariamente porque você consegue fazer um shifting você está despertando espiritualmente. Porque para que serve a gente se relembrar de quem a gente é e da nossa essência espiritual? Eu vejo que, principalmente para se curar, para a gente aprender a lidar com a gente mesmo, para a gente relembrar de quem a gente é, que a gente é um ser ilimitado, que a gente é parte da fonte criadora, que a gente é incondicionalmente amado e aceito, que não tem ninguém julgando a gente, então que o sofrimento em si é algo que a gente aprendeu pela Matrix, mas que não é a nossa verdadeira natureza. E a gente se relembrar que sim, a gente cria a nossa própria realidade, a gente cocria, né? A nossa própria realidade o tempo inteiro de forma inconsciente ou consciente.
Então, despertar espiritual, para mim, na minha visão, ele serve para isso, para que a gente relembre de quem a gente é, para que a gente esteja no amor incondicional e que a gente faça esse caminho de integração com a fonte criadora, que é algo que a gente esqueceu completamente. Né? A gente se sente muito separado. Esse vazio existencial que os seres humanos sentem, que eles sempre tentam se distrair, vem dessa ilusão de separação, de que a gente está separado da fonte criadora, que é nossa fonte infinita de amor incondicional. Quando você está separado dela, você sente um vazio existencial e você esquece de quem você é, esquece do seu poder, esquece de tudo. E a Matrix que a gente está, ela induz a gente a esse estado de esquecimento o tempo inteiro. Então, quem geralmente está querendo fazer o shifting, está querendo fugir disso. Dessa realidade que a gente esqueceu de quem a gente é, de que a gente se sente limitado, que a gente se sente não amado, que a gente tem inúmeros traumas, porque aqui a gente é assim incentivado a ser traumatizado para sempre e estar para sempre no padrão de vítima. Dito isso, multidimensionalidade, abrir a multidimensionalidade, ela parte de uma relembrança desse poder. Então, para mim, são processos completamente diferentes. Como eu falei, você aprender a fazer o shifting, não necessariamente você está despertando, né, para esse amor incondicional, para o seu poder verdadeiro, não. Agora, a multidimensionalidade, relembrar que você é um ser multidimensional, sim, você entra nessa questão de relembrar de quem você é. E você, inclusive, se lembra que para você estar aqui é porque você escolheu estar aqui, que é algo que geralmente quem faz shifting não se lembra. A gente literalmente fez o shifting para essa realidade inicialmente. Então, se você está aqui agora vendo esse vídeo é porque você escolheu estar aqui. Para você entender por que você escolheu estar aqui, você tem que se relembrar de que todos nós somos Deus. Você é Deus, então você tem que começar a pensar mais como se você fosse Deus, parte dessa grande fonte criadora. E que você tem poder de criar realidades infinitas, simular realidades infinitas. E que você é um ser eterno. Essa questão da eternidade é muito importante a gente lembrar, porque que a gente escolhe ir para realidades que são limitadas, né? Que são duais. Sinceramente, eu penso assim, né? Eu sendo Deus, tendo a eternidade inteira, por que não simular inúmeras realidades imagináveis e que a gente não consegue nem imaginar, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo, porque toda vez que você vai para qualquer um dos lados, você está se expandindo em si mesmo. Quando a gente está nessa posição de indivíduo, né? Quando a gente esqueceu de que a gente é Deus, a gente não consegue compreender a linha de raciocínio, porque quando a gente escolheu estar aqui, a gente estava em um estado extremo de expansão. A gente estava em quinta dimensão para mais. Então, realmente é difícil de compreender por que que eu vim para cá e escolhi sofrer. Primeiro que você não escolheu sofrer, né? Sofrer é algo que a gente aprendeu na Matrix, mas a gente veio aqui para experimentar a dualidade. Você observa a realidade que você tá e você vê que sempre tem opostos, né? Tem macho e fêmea, tem luz e sombra, tem salgado e doce, enfim, sempre é oposto. A gente veio para experimentar isso, porque nosso ser, ele é uno. Não existe dualidade no nosso ser. Nossa essência, ela é una, não tem dualidade alguma. Então, para gerar toda essa simulação, a gente precisou criar a dualidade. A matéria, ela só é possível de existir porque existe dualidade. Existe energia masculina e feminina. O atrito de opostos é o que cria a matéria, é o que cria a realidade, o que gera essa simulação toda. Então, a gente veio para experienciar isso. E o propósito dessa realidade é você se expandir através da sua sombra, você gerar uma vida de luz através da sua sombra.
Então, a gente vem com temas principais e subtemas, por exemplo, você que nasce em extrema escassez. Por exemplo, você nasce pobre. Significa que você tem um potencial muito grande para criar muita abundância na sua vida e ser multimilionário. Contanto que você utilize essa sombra para criar essa realidade de relembrar de quem você é. Um exemplo meu que eu sempre dou aqui é que o principal tema que eu vejo que eu vim, né, nessa realidade é que eu sempre tive muito problema de saúde mental, sempre tive depressão, ansiedade, fobia social muito severas. Então eu sempre senti isso extremamente forte e durante determinado período da minha vida ali, eu acreditei que eu nunca fosse ser feliz de forma alguma. Então, quando eu comecei a relembrar por que eu estava aqui, qual que é o propósito dessa realidade, e eu comecei a ver que eu tinha esse potencial para ser extremamente feliz e comecei a aplicar isso na minha vida e comecei a ver a minha realidade mudando nesse sentido e comecei a me sentir bem comigo mesma, é simplesmente a melhor sensação que você pode ter. Tipo, é inefável, indescritível, porque para cada um vai ser uma coisa muito única. Como você vai viver isso é muito único. Apesar da base ser a mesma para todo mundo, você é um ser único. Então, só você sabe o que vai te fazer conectar nesse sentido. Você ter esse, nossa, é para isso que eu vim. Para isso que eu tô aqui, é para experienciar esse sentimento. Que coisa incrível. Então, para mim, foi muito isso. Lógico, tem outros subtemas, também tem alguns problemas de escassez, enfim, tem outros subtemas, mas para mim, o principal tema que eu escolhi experienciar aqui, para que eu pudesse utilizar minha sombra para co-criar uma vida de luz, foi esse tema de saúde mental. E é engraçado que hoje eu trabalho com isso. Então, geralmente, tá muito ligado às habilidades que a gente também veio desenvolver aqui, que a gente veio relembrar que a gente tem. Então, isso vai ser único para você, só você vai saber. Mas esse é o propósito dessa realidade. A gente vem para experienciar aquilo que a gente não prefere, para a gente descobrir o que a gente prefere e assim conseguir co-criar essa vida. Geralmente, quem tá nessa mentalidade de fazer shifting não relembra disso. Agora, quem tá com a mentalidade de abrir multidimensionalidade, inevitavelmente vai se deparar com isso. Porque a gente tem que pensar na criação, né? Nesse grande computador quântico, como se fosse um jogo, porque realmente é. E a gente tá jogando uma fase que o propósito é esse. Então, geralmente, quem tá fazendo shifting não explora, assim, todo o potencial dessa realidade, né? Que dá pra ser incrível. Ainda mais agora que a gente tá passando pela transição planetária. Se você não sabe o que é, eu tenho vários vídeos aí falando sobre o que é. Mas tá extremamente propenso para que você se relembre disso, tudo que eu tô falando aqui pra você. Então, você veio aqui para experienciar isso. Daí você se lembra como fazer o shift e você perde tudo que você veio experienciar. Que você escolheu, que você quis tanto. Porque, gente, muita gente quis vir para a Terra para experimentar essa passagem. Muita gente. Não é à toa que a gente teve esse aumento de população nos últimos anos, né? A gente tá com 8 bilhões de pessoas aí. É muita gente, muitas almas. E que vieram justamente para experimentar esse processo de transição planetária coletivo ainda, porque essa fase do jogo que a gente está, ela é muito coletiva. Se você pensar no processo de ascensão na época de Jesus Cristo, era algo completamente individual, mas agora é algo que a gente está passando coletivamente, de um jeito ou de outro, é inevitável. E isso é mais mágico ainda, na minha perspectiva, pelo menos, né? Então, assim, é isso que eu penso. Tem essa grande diferença entre você relembrar como é que você faz o shifting e você abrir a sua multidimensionalidade. A multidimensionalidade, ela te leva até a integração com a fonte criadora de novo. Você entra nesse processo de cura, você descobre seu verdadeiro poder, você aprende o poder da autoaceitação, a magia da dualidade, a magia da matéria,
porque a gente aprende que limitação não necessariamente é igual a algo ser ruim. Isso é uma crença limitante que a gente adquiriu na Matrix, justamente porque a gente não se relembra do potencial gigante que tem na matéria. A matéria, ela é pura tecnologia da consciência e a gente veio para experimentar como é que é ser Deus com poder limitado na matéria, como é que é co-criar coisas físicas estando nesse personagem indivíduo que você escolheu, porque você pode não se relembrar disso agora, mas você escolheu estar nesse personagem por algum motivo. Agora, uma diferença mais física entre shifting e multidimensionalidade é que o shifting você meio que transfere a sua consciência. Você geralmente está consciente de uma realidade por vez. Você vive essa história linear como se fosse essa aqui, mas em outra realidade. Agora, na multidimensionalidade, você entra num processo de expansão de consciência, não de transferência de consciência. Então você começa a estar consciente de várias realidades simultaneamente. Quem viu meus outros vídeos sabe como é que funciona esse processo, né? Não vou explicar tudo de novo aqui. Mas é porque você dissolve muitas crenças estruturais, crenças de tempo e espaço. Você descobre que isso é uma ilusão, então você começa a brincar com essa ilusão da maneira que faz sentido para você. E você começa a entrar em contato com versões suas de realidades paralelas, porque você entende que todas as suas versões coexistem no agora, que é o único momento que existe. Então, as realidades começam a se conectar e é um processo muito louco. Porque você entra em contato com versões suas do passado, do futuro, em outras realidades, em outras versões. Você entra em contato com versões suas que são extraterrestres, por exemplo. Ou, enfim, as possibilidades são infinitas. Então, eu acho muito mais da hora. É por isso que hoje em dia eu não tenho mais tanto interesse em fazer shifting de realidade nesse sentido, assim, de transferência de consciência. Eu acho a multidimensionalidade muito mais empolgante. Essa é a palavra. Porque esse processo de expandir a sua consciência para além do tempo e espaço é extremamente maluco. E é algo que a nossa essência, ela busca o tempo inteiro. Só que a gente esqueceu tanto que a gente chega até a ter medo, né? Tipo, como assim? Entrar em contatos com outras dimensões, outras realidades, assim. Mas é algo que, conforme você vai experienciando, você vai se sentindo cada vez mais em casa. Você relembra que essa é a sua verdadeira natureza. Então, essa é uma diferença mais física, assim, que eu vejo entre um e outro. Então, assim, na minha percepção, existe grandes diferenças, tanto de consciência, tipo de paradigma. O paradigma que você está atuando, shifting, parte do ego, multidimensionalidade. Eu vejo que parte muito da essência. Tem essa diferença física que eu falei, né? Que você tá lá vivendo outra história linear, tudo de novo. Enquanto a multidimensionalidade, não, ela te liberta desse padrão de viver histórias lineares, que é algo que que a gente quis experienciar, mas eu vejo que pra mim tá ótimo já, tipo, já deu. Tipo, já deu mesmo. Apesar de ser muito legal. Eu acredito que esteja na hora da gente voltar para casa. É só isso que eu penso, assim. Pra nossa verdadeira essência. Fiquei meio em dúvida se eu ia falar disso nesse vídeo, mas eu acho legal falar, porque não sei se você vai ouvir outra pessoa falando disso, mas todas as realidades são geradas pelo seu subconsciente. Então, se você tem uma crença limitante muito grande no seu subconsciente, por exemplo, uma crença de rejeição. Não importa a realidade que você for, você vai experienciar esse sentimento de rejeição. Não importa se você é famoso, se você sabe fazer isso, aquilo, não importa quantas pessoas você tiver na sua vida. Se você tem essa crença de rejeição, você vai experienciar isso em qualquer realidade que você vá. Eu vejo que
no shifting tem muito essa ilusão de que a realidade que você for vai ser perfeita 100% em todos os aspectos, mas a gente se esquece que se você não se livrar das suas crenças limitantes no seu subconsciente, você vai experimentar elas em qualquer realidade que você for. Então, você pode sim fazer o shifting e experimentar coisas negativas, porque você não passou pelo seu processo de cura. Pra mim, não vejo vantagem nenhuma disso, né? Porque daí você consegue ir pra uma realidade que, por exemplo, você é muito amado, que você é muito famoso, que você tem a habilidade que você sempre sonhou em ter, e você ainda se sente mal. Porque suas emoções, elas ainda parte do seu sistema de crenças. Então, se você acredita na rejeição, se você nunca trabalhou isso na sua vida, então isso vai aparecer para você em qualquer realidade simulada que você for. Qualquer pessoa que estudou o mínimo de subconsciente pode te dizer isso. Não tem como fugir dele, porque o subconsciente é tudo. O subconsciente é tudo que existe, né? Lá tem todas as informações que você já viveu, está vivendo e vai viver, porque não existe tempo para o subconsciente. Então, tudo que existe está nele. Tudo que você passou, toda a sua história, todas as realidades que você existe, está lá. Então, se você tem uma crença tão forte no seu subconsciente nesse nível, então você vai experimentar isso em qualquer realidade. É por isso que eu acho interessante você fazer o shifting aliado ao seu processo de cura. Se você continuar tentando o shifting, falar, não, eu ainda quero tentar isso, não tenho interesse em abrir minha multidimensionalidade. Ainda assim, é interessante que você se abra para o seu processo de cura. Como o shifting ele parte muito do ego, a gente tem que entender que o nosso ego ele é insaciável quando ele está desconectado da essência. Você sempre vai querer mais coisas, você sempre vai estar insatisfeito com algo. É por isso que para mim o processo de abrir multidimensionalidade é muito mais interessante, porque você alinha o seu ego com a essência nesse processo. Agora, enquanto o shifting não, você continua no seu ego. Então você sempre vai se ver limitado de algum jeito. Porque o jeito que a gente estruturou o nosso ego aqui, completamente desconectado de quem a gente é, da nossa verdadeira essência, ele sempre vai querer mais, sempre vai. Talvez quando você receber alguma coisa, você tem aquele momento de euforia. Pô, a primeira vez que eu consegui fazer o shift, eu fiquei extremamente em euforia. Falei, nossa, que loucura é essa? E, tipo, vivi coisas e entrei em contato com pessoas, mas a gente percebe que isso é uma euforia momentânea. Que o ego, ele se acostuma com qualquer coisa. E isso pode ser um problema quando você não tá na sua essência, porque você vai continuar esquecimento, né? De que você vai continuar nessa ilusão de que você está separado da fonte criadora e não importa o que você viver. Você pode ter aquela euforia momentânea? Pode. Mas depois, por estar esquecido, você continua tendo problemas, gerando desafios que você não prefere. Pode ser outros desafios, porque você estará em outras realidades, mas eles vão continuar vindo. Então, o que eu falei no meu TikTok, que abrir multidimensionalidade é quem quer a paz eterna. Tipo, sabe? Você aprende a lidar consigo mesmo, você lembra de coisas básicas da existência. Então, isso não tem preço. Isso não é realidade alguma que vai te dar, porque não importa a circunstância que você tá, a realidade que você tá, não dá pra fugir de si mesmo. E ninguém vai te falar isso porque isso não vende, né? Isso não faz sucesso. Tipo, as pessoas não querem lidar com o desconforto de ser você mesmo. Um desconforto que a gente aprendeu a ter através do esquecimento. Ninguém quer lidar com isso. Então é muito mais fácil você vender que é só você mudar de realidade que tudo vai ser resolvido. Não é bem assim. Agora, falar um pouco sobre métodos. Colocam muita coisa em cima desse método, né? O método que você faz para fazer o shifting. Completamente desnecessário. Se você entende sobre multidimensionalidade, você sabe que é a coisa mais simples do mundo, que a gente já faz isso, como eu falei, o shifting o tempo inteiro.
Pra mim, quanto mais ritualísticos, quanto mais passos, pior, porque eu gosto de coisas simples. Então, o método que eu sempre utilizei pra fazer shifting, que sempre funcionou desde a primeira vez, porque eu consegui o shifting de primeira, foi meditação, frequência e só. Eu já estava trabalhando algumas crenças limitantes, eu já estava na multidimensionalidade, já tinha visto várias coisas, então já tinha algumas crenças formadas, então quando eu entrei em contato com o shifting foi muito mais fácil. É por isso que eu falo, se você entende sobre multidimensionalidade, fica muito mais fácil de fazer o shifting, porque você dá base para suas crenças. Lógico, a gente precisa crer para ver, não ao contrário. Mas se o seu ego entende, fica mais fácil sim de você se manter motivado. Você entendendo o processo, você sabe o que você deve fazer, porque sua essência vai te direcionar. Então, pra mim é muito mais fácil. E por que que você precisa complicar alguma coisa que pode ser simples, né? Eu penso desse jeito, tipo, eu tenho muita preguiça de fazer as coisas quando elas se tornam muito ritualísticas, assim. Então, eu vejo tanto de método complicado aí. E pra mim é totalmente desnecessário. Pra mim o que sempre funcionou foi meditação, concentração e frequência. Outra opinião impopular que eu tenho sobre shifting, sobre os scripts dessa vez. Pra mim não tem sentido algum eu ficar quebrando minha cabeça com detalhes. Tipo, escrever scripting super detalhados com tal, isso, aquilo, por quê? Eu penso assim, isso porque eu já me relembrei, né? Por que que eu tô aqui e tal, o que que é essa experiência toda. Então, pra mim, eu vim pra experimentar algum nível de inconsciência. Se eu quisesse estar plenamente consciente de cada detalhe da minha realidade, eu nem teria escolhido vir pra cá, entendeu? Tipo, isso é algo que definitivamente eu não quero. Tipo, eu gosto do elemento surpresa, eu gosto de não estar no controle, porque eu acredito que muitos de nós vieram pra experimentar isso, porque senão a gente tinha continuado como fonte criadora. Não teria sentido algum vir pra cá, experimentar como é que é confiar no todo, que é a gente também, pra ficar quebrando a cabeça com detalhes, porque tem que acontecer isso, dessa forma, isso, pra mim não existe sentido algum nisso. Então, toda vez que eu fiz o shifting, eu não fiz não toda vez. A maior parte das vezes que eu fiz o shifting, eu não fiz script. Inclusive, a primeira vez que eu fiz o shifting, eu não fiz script algum, fui pra uma realidade aleatória. Inclusive, contei no meu TikTok como é que foi. E é legal quando você faz isso, tipo, sem estar nesse lado controlador do ego, porque é o ego que quer controlar as coisas. É legal que você enxerga isso justamente que eu acabei de falar, que se tá no seu subconsciente, vai aparecer naquela realidade de forma ou de outra. Lá eu encontrei, sim, pessoas que, no fundo, queria muito encontrar, tinha habilidades que eu queria ter, e foi extremamente mágico, da mesma forma. Foi, assim, incrível. E eu não escolhi nada. Mas por que que essas coisas apareceram? Porque estavam no meu subconsciente já. Então, se tá no meu subconsciente, é eu, entendeu? Não tem como não aparecer. Em qualquer realidade que eu vá. E eu percebo que quando eu coloquei nesse modo aleatório, tem coisas que nunca mudam mesmo, né? Porque sou eu. Tipo, sempre faço alguma coisa relacionada à arte. Sempre encontro pessoas, assim, que eu amo muito, né? Então, assim, eu acho que isso abre muito o leque, né? Assim, da sua percepção. Tipo, você vai entendendo como é que essa questão do subconsciente funciona. Mas, se você quer escolher cada detalhe da sua realidade, é uma escolha individual, você que sabe. Tipo, eu falei que eu ia trazer uma perspectiva que é minha, que eu nunca ouvi ninguém falando, mas é o que eu penso. Então, era basicamente isso que eu tinha pra falar sobre shifting. Dei várias opiniões impopulares, talvez, mas eu precisava falar sobre isso no canal, porque eu falei sobre isso no TikTok, chamou muita atenção. E muita gente eu senti que deu uma expandida, sabe? É pra isso que eu tô aqui, pra passar a minha perspectiva e quem ressoar com ela,
que possa se conectar com esses assuntos, né? Tipo, não espero assim que todo mundo concorde comigo. Eu só tô aqui realmente pra compartilhar o que eu penso. Pra quem ressoar, quem tiver nesse momento, enfim, né? Só pra deixar claro, acho válido você fazer o shifting e abrir multidimensionalidade ao mesmo tempo. Acho da hora, porque acho que, inclusive, todo mundo devia fazer shift em algum momento da vida, porque isso muda totalmente a sua percepção do que é a realidade, assim como fazer projeção astral ou ter sonhos lúcidos. Eu acho incrível todas as experiências que relembram a gente da nossa multidimensionalidade, porque você nunca mais vê a vida da mesma forma, né? Então, melhor do que você acreditar em algo é você experienciar algo, experienciar. Então, acho válido fazer os dois. Inclusive, quando eu ainda faço shifting por diversão, porque, como eu falei, assim, não tenho muito interesse mais em mudar de realidade completamente, assim, depois que eu entendi por que eu tô aqui, por que eu me dispus a viver isso. Eu acho muito interessante construir essa relembrança aqui. Tipo, fazer realmente esse download do eu superior na matéria, né? Que é o que a gente tá fazendo aqui. E co-criar a vida mais elevada aqui. Porque pra mim isso é extremamente mágico. É muito louco você ver sua realidade que você experienciou como tão limitada durante tanto tempo se abrindo diante dos seus olhos e acontecendo um monte de sincronicidades e você vê isso mudando aos poucos, realmente passando dessa sombra, despertando todo o potencial da sua luz. É interessante ver esse processo aqui. Mas cada um com suas escolhas. Não tô aqui pra falar o que é certo e o que é errado, porque isso literalmente não existe. Eu sou a pessoa que mais fala que o universo é totalmente amoral, né? Não tem certo e errado. Você escolhe aquilo que você tem que escolher pra sua vida. Aquilo que você sente ressonância. Mas é isso, gente. Talvez faça outros vídeos sobre shift. Dependendo se eu deixei alguma coisa de fora, que agora eu não tô lembrando. Mas talvez eu faça. Eu acho que esse vai ser o último vídeo de multidimensionalidade que eu realmente queria encerrar com esse assunto. Mas, obviamente, vou continuar falando no canal. Aliás, tudo que eu falo nesse canal tem relação com multidimensionalidade. Eu acho que essa é a playlist mais importante, assim, desse canal. Porque é algo que impacta tudo na nossa vida. Que quando a gente relembra, tudo fica mais fácil. Então, eu penso assim, né? Mas é isso. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar nos comentários. Não só desse vídeo, mas de outros assuntos também. Que talvez eu faça um vídeo de dúvidas, como eu vim falando pra vocês. Então, se tiver alguma dúvida, o momento é agora de perguntar. E daí eu vou gravar um vídeo respondendo. Se teve alguma coisa que eu não falei em nenhum vídeo. Mas é isso, gente. Não se esqueçam que somos todos um, estamos todos conectados.